Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais, para os seus amigos e familiares, para que também, assim como Deus vai falar com você, Ele possa falar com cada pessoa que você compartilhar esse vídeo. Amém? Mas agora vamos estudar a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus, o versículo que nós vamos estudar é muito forte e está lá no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, no capítulo 3, verso 3, olha só a afirmação de Jesus Cristo para nós. Olha só o que ele diz. Disse Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, atente para essa palavra, nascer de novo. Jesus Cristo disse que quem não nascer de novo não vai poder entrar no reino de Deus, não vai receber a salvação. Mas o Senhor Jesus não está querendo dizer de um nascer de novo natural, ou seja, uma pessoa adulta voltar para o ventre da mãe dela. Não, o Jesus está passando a direção desse nascer de novo. É como? É tendo a mente renovada, é tendo uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Isso significa nascer de novo. Por quê? Porque a mente natural do ser humano está corrompida pelo pecado. Então, se uma pessoa não ter a mente transformada, não ter a mente renovada, não ter uma nova forma de pensar, ela não vai poder entrar no reino de Deus. Então, cada ser humano tem que ter a mente renovada. É por isso que Jesus diz que quem não nascer de novo, não ter a mente, uma nova mentalidade, não vai poder entrar no reino de Deus. Então, agora que nós compreendemos que o nascer de novo é uma nova mente, como que nós vamos poder ter uma nova mente? Ou melhor dizendo, como que nós vamos poder pensar, ter a mente do próprio Deus? Porque só assim nós podemos entrar no reino de Deus, tendo a mente de Deus, tendo a nossa mente, que é natural do pecado, que é corrompida pelo pecado, sendo essa mente corrompida pelo pecado transformada, renovada. Então, como que é o processo? É pela palavra de Deus. A palavra de Deus transforma, renova, dá uma nova forma de pensar ao ser humano. Por quê? Porque faz o ser humano ter os próprios pensamentos de Deus, faz o ser humano ter a própria mente de Deus dentro dele. Por quê? Porque vamos voltar a dizer, a mente natural do ser humano é corrompida pelo pecado. E uma forma de exemplificar é o seguinte, é a forma de pensar do mundo. Um rapaz diz, não tem nada não ficar com duas, três mulheres, afinal, isso me torna cada vez mais homem. Na rodinha dos meus amigos eu sou considerado aquele que representa, aquele que é o tal. Então, essa forma de pensar natural do ser humano, corrompida pelo pecado, não agrada a Deus. Outro exemplo é uma pessoa dentro de uma empresa e falar, quer saber, eu vou fazer um caixa 2. Essa empresa fatura bastante, se eu tirar um pouquinho, não vai dar nada não. Afinal, ninguém vai saber. Então, essa forma de pensar, desse modo, essa mente natural, corrompida pelo pecado, é abominável diante de Deus. Então, a mente natural do ser humano, que é corrompida pelo pecado, faz o ser humano andar de forma abominável diante de Deus. Pode até ser para os homens, para o ser humano, que é natural, que não tem nada a ver, mas diante de Deus é abominável. Por isso que Jesus Cristo nos disse que nós temos que nascer de novo, que nós temos que ter a nossa mente renovada, uma nova mente. E agora sim, é na palavra de Deus. Quando uma pessoa propõe dentro do coração dela meditar na palavra de Deus, na Bíblia, o Espírito da palavra de Deus vai entrar dentro dela. E assim, o Espírito Santo, que é o Espírito da palavra de Deus, vai mudar o jeito dela de pensar, vai mudar a visão dela, vai mudar o caráter dela, ou seja, essa pessoa vai ter uma nova mente. Por quê? Porque a palavra de Deus vai mudar totalmente ela. O Espírito Santo vai se
encarregar, o Espírito da palavra vai se encarregar de transformar a mente da pessoa. Então, para nós entrarmos no reino de Deus, temos que nascer de novo, temos que ter a nossa mente renovada, porque a mente do ser humano é corrompida pelo pecado. Mas para nós termos esse nascer de novo, esse novo nascimento, nós temos que meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque ela mesma vai se encarregar de nos transformar. Olha só que forte. Por quê? Porque Deus quer isso, que nós venhamos a andar conforme a palavra dele. Por isso que lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, verso 10, diz o seguinte, olha só. Diz o Senhor, gravarei as minhas leis, os meus mandamentos, as minhas palavras na sua mente e em seus corações. Vamos repetir. Diz o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e em seus corações as escrevereis. Isso é nascer de novo, eu frisei aqui. Isso é nascer de novo. Ter as palavras de Deus gravadas na nossa mente e no nosso coração. E Ele mesmo se encarrega, Ele que disse, diz o Senhor, eu gravarei a minha palavra na sua mente, vou colocar no coração de vocês. Mas basta nós dar o primeiro passo, que é o quê? Se propor a meditar na palavra de Deus. Você tem meditado na palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse se encontra a palavra de Deus. Então, medite na palavra de Deus. O Espírito da palavra de Deus vai transformar o seu modo de pensar, a sua visão, e assim você vai ter a sua mente renovada, assim você vai nascer de novo. E assim você estará caminhando nessa terra em direção ao reino de Deus, à salvação. Amém? Porque para você Deus sabe de tudo, Deus que criou o homem. Por quê? Deus fala assim de nascer de novo, de ter a mente renovada, porque é a mente que controla todo o corpo. O que a pessoa vê, o que a pessoa sente, o que a pessoa ouve, vai direto para a mente da pessoa. Se a pessoa vê algo, a mente dela já vai raciocinar. E raciocinando, ela vai tomar uma atitude. Então, se a pessoa vê algo, sente algo, ouve algo, e a natureza e a mente dela é natural do ser humano, corrompida pelo pecado, ela vai agir de forma abominável diante de Deus. Mas olha a diferença. Se uma pessoa vê algo, sente algo, ouve algo, mas a mente dela foi renovada, ela é uma pessoa que nasceu de novo, a mente dela foi transformada, ela vai agir, ela vai se portar conforme agrada a Deus. Por quê? Porque as palavras de Deus estão na mente dela, no coração dela. E assim ela vai caminhando em direção ao reino de Deus. Faça isso e você vai para a glória, você vai caminhar em direção à salvação, à vida eterna com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.